cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Tengo que agradecer al club por esta oportunidad. Estoy muy feliz de estar acá. Siempre quise venir a Brasil a este fútbol, porque es un fútbol competitivo, donde siempre la competencia es muy alta, y eso es lo que me gusta. Así que primero tengo que agradecer a los dirigentes, al club, por esta oportunidad y también agradecerle a ustedes por la presencia, que va a ser un año muy importante para nosotros y tenemos que estar todos juntos para poder salir de esta situación. Dirigentes, hinchas, jugadores, entrenador, así que tenemos que estar todos juntos para que podamos lograr lo que queremos. Y también pensar en grande, porque não é só pensar hoje, sino também no futuro. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas ligados aqui no nosso canal de norte a sul do nosso país. Já começo o nosso vídeo no dia de hoje agradecendo a cada um de vocês que vem assistindo o nosso conteúdo, que vem compartilhando, que vem deixando aquele likezão. E já peço também já de antemão, já deixa já aquele likezão nesse vídeo que vocês deram clique agora. Compartilhe para mais vascaínos interessados em saber do dia a dia do nosso clube. Aqui eu procuro trabalhar somente com a verdade, não tento ludibriar ninguém, o que é, o que não é, e eu dou minha opinião sincera. Sem muita delonga, vamos dar início. Para quem não me conhece, eu me chamo Álvaro Silva e é um prazer enorme estar aqui dividindo e desfrutando com vocês o prazer, né, que é falar do Clube de Regatas Vasco da Gama. Agora sim, sem delay, sem travar, sem bugar, né, que eu quase buguei aqui agora. Brincadeiras à parte, vamos dar início ao que nos interessa. Galera, é o seguinte, se tratando do mercado da bola, tá pegando fogo, gente. O que está acontecendo? Luca Orediano, o Boca Juniors voltou a consultar a situação do atleta juntamente ao Vasco da Gama. O Vasco pediu aí 3 dias para analisar a situação de Luca Orediano e Boca Juniors, se libera o atleta ou não, se vende, enfim. E pediu aí 72 horas, 3 dias, para avaliar essa situação. Agora, há pouquinho à noite, saiu a notícia de que o seguinte: Boca Juniors está na parada e quer levar o Orediano. Por que, Álvaro Silva? Gente, até então era uma sondagem, especulação salarial e valores. Agora é o seguinte, Boca Juniors colocou as cartas na mesa. Propôs aí aquilo que nós já falamos ontem e anteontem aqui no canal. Boca Juniors quer trocar Oscar Romero por Luca Orediano. Lembrando que Oscar Romero, o contrato dele acaba em dezembro, ou seja, para o Boca, o ideal é fazer essa negociação agora, porque se o atleta assinar com outro clube, depois o Boca não ganha nada. Boca contratou um grande jogador para essa posição, tá vendendo um outro atleta do seu elenco, tá para entrar um dinheiro muito forte no Boca Juniors, e há rumores de que o Boca Juniors aí chegaria com dinheiro para comprar Luca Orediano, aí colocando como moeda de troca Oscar Romero. Então acabou de sair quentinho. Proposta feita, o Boca Juniors quer trocar Oscar Romero por Luca Orediano. Deixem nos comentários o que vocês acham a respeito a essa situação. E se você acha que vale a pena ou não, eu acho que vale. A gente não tem um camisa 10, embora eu também acredite que Luca Orediano merecesse ficar nesse Vasco, não nesse Vasco, mas ficar no nosso clube e sim, pegar um time organizado, pegar um time ali mais competitivo, né, para ele poder desempenhar seu futebol. Mas fato é, já que não deu certo, a gente precisa de resultado, a gente precisa de um camisa 10, um monte de coisa acontecendo, eu acho que pode ser um bom negócio sim. Deixe nos comentários o que vocês acham em relação a essa negociação. Agora, se tratando do nosso cria da base Riquelme, mais uma coisa que eu já tinha avisado aqui, eu tô avisando já tem uns 10 dias essa situação. Esse negócio de lateral esquerdo já estava na cara. Agora é oficial, a 777 Partners já está planejando emprestar Riquelme para um clube europeu, entre aspas, que eu tenho aí quase certeza que deve ser o Genoa, o Sevilha, o Standard de Liège, com certeza, eu posso estar muito enganado.
Mas aí eu falo pra vocês, então quer dizer, ele pode ser emprestado para um clube europeu para jogar bola? Mas ele ficou, Álvaro Silva, ficou um ano parado, machucou o joelho, lesão grave, tá sem ritmo. É uma aposta, é um ponto de interrogação. Aí vai, então tá bom, aqui pro Vasco, o Riquelme é um ponto de interrogação, é uma aposta. Mas para jogar na Europa, tudo bem que ele pode chegar num time pequeno lá também, pode ser reserva, mas aí serve. Então quer dizer, totalmente contraditório. E aí vem de conta com o que eu já venho falando há um bom tempão. O Vasco da Gama tá planejando em vender jogadores, e não é um, não é dois. Vai sair uma barca do nosso clube, é o que eu tô percebendo. Por quê? Hoje o Corinthians voltou a cobrar o Vasco da Gama pelos valores referentes a Lucas Piton. Lucas Piton é titular do Vasco da Gama, outro jogador muito especulado também na Europa, mais precisamente falando na Itália. Genoa, Fiorentina e outros clubes, até mesmo a Juventus, já sondaram a situação de Lucas Piton, entende? Então a gente já começa a ficar com as duas orelhas, os dois sinais de alerta ligados. Já querem já emprestar Riquelme, quem não garante que vão vender Piton, a gente já não tem lateral direito, quer dizer, não está adiantando. Não está adiantando, porque aí estão trocando figurinha no meio do campeonato, entendeu? A gente precisando de resultado, está desmontando o time todo, né? Sendo que a gente precisa, sendo que a única coisa que a gente precisava era de um 10, de um atacante bom e de um restante de jogadores para compor o elenco. Eles estão desmontando o time todo. Vamos ver o que eles vão arrumar. Gente, diante disso tudo, Ramon Dias foi apresentado hoje oficialmente pela Vasco TV, falou muito bem. Sinceramente, não quero aqui falar bobagem, não quero iludir ninguém, mas ele aqueceu meu coração. Ou esse cara é muito bom na lábia, tem um dom da palavra, porque ele aqueceu não só meu coração, mas de todo mundo que eu tô vendo aí que viu a coletiva de Ramon Dias, está extremamente otimista, porque o cara falou em intensidade, falou em trabalho, falou em projeto, falou no grupo, falou em união, falou em humildade, falou que esse grupo é muito humilde, que estão todos querendo aprender, falou que vai tentar extrair o máximo de cada jogador para poder tentar implementar o seu estilo de futebol no Vasco da Gama, falou que para a gente ficar tranquilo, que vai chegar reforço. Eu vou até abrir aspas para Ramon Dias. Ele disse assim, fiquem tranquilos que vamos trazer reforços, né? Então seriam a equipe, o scouting de Ramon Dias estaria trabalhando aí para angariar reforços dentro da realidade do Vasco da Gama atualmente. Ramon Dias foi perguntado ali, ele que já passou pelo River Plate numa situação parecida, quando o clube argentino caiu para a Série B lá, né, no campeonato deles. O Ramon Dias ficou com a missão de ajudar o River Plate a subir, a voltar à elite do futebol argentino, e o mesmo está acontecendo aqui no Vasco. O Vasco da Gama precisa de uma virada, de uma retomada, e Ramon Dias está à frente aí. Sinceramente, eu boto muita fé nele, mas eu não boto fé na diretoria do nosso clube, porque eu tenho medo de estarem enganando nós juntamente com ele na questão de reforços, porque se não der material humano para ele trabalhar, vai ficar quase impossível de sair dessa situação. Agora, mudando de assunto, mas ainda falando aí desse dia quente aí do mercado da bola, o lateral esquerdo Jefferson ganhou muita força aqui no Vasco da Gama. O rapaz pertence à equipe do Atlético Goianiense. O Vasco da Gama já está em tratativas de negociações. Paulo Brax já está negociando com o presidente do Atlético Goianiense. O Vasco já fez uma proposta pelo atleta. Um atleta que eu digo para vocês que é um atleta ali bom, assim, ele não compromete, não é um atleta ruim, também não é um fenômeno para dar lateral direita, mas é um jogador que pode chegar ali, não comprometer, jogar e jogar legal. E com o passar do tempo, dependendo do sistema armado, né, a confiança também conta muito. A parte física, pode ser que se ele chegar ao Vasco, ele pode conseguir até mesmo evoluir e melhorar ainda mais seu futebol, mas fato é que o atleta do Atlético Goianiense ganhou muita força o nome dele nos bastidores do Vasco, uma vez que Riquelme pode ser emprestado, como eu já disse no início do vídeo, e Lucas Piton aí, como todos nós já sabemos, toda hora vem aparecendo especulações de times aí italianos querendo levar o nosso atleta, e nós já sabemos também que a 777 detém os direitos econômicos do Genoa lá na Itália. Então, assim, para eles fazerem uma venda do dia para a noite, a gente ficar sem lateral não custa nada. Deixe nos comentários o que vocês acham a questão do Jefferson. Eu acho que ele pode ser um bom jogador para ser reserva do Piton ali. De repente, se o Riquelme ficar para brigar por vaga com o Riquelme, não sei se ele seria para chegar e ser titular. Deixa a opinião de vocês aí, a gente pode conversar e debater sobre esse assunto lá nos comentários, galera.
Se tratando agora do camisa 10, do meia Lanzini, outro jogador também argentino, ele sinalizou, a diretoria do Vasco já havia sinalizado hoje pela manhã que o negócio teria esfriado, teria ficado muito difícil em questão de valores, enfim, de chegar num acordo que ficasse bom para ambas as partes. Agora à noite saiu aí a oficial Manuel Lanzini rejeitou a proposta do Vasco da Gama, ele recusou, ou seja, Lanzini não vem para o Vasco simplesmente pelo motivo porque ele rejeitou a nossa proposta, ou seja, ele não quer vir jogar no Cruz Maltino Carioca, galera. Então, vá com Deus, joga onde ele quiser jogar, que aqui a gente quer jogador que queira jogar, se não quiser, vai na fé. É o seguinte, se tratando de Franco Fagundes muito especulado aqui no Vasco, toda hora essa novela envolvendo esse atleta, enfim, chega a ser até irritante, só que eu falo pra vocês aqui, porque o meu papel é dar a notícia depois da minha opinião, mas é porque eu tenho que falar, porque na minha opinião eu nem falaria muito mais, porque já chega a ser massivo, que a gente acaba fazendo propaganda para um atleta, sabe, para os empresários do atleta, entendeu? Acabam usando a nossa Cruz de Malta, a nossa potência para fazer propaganda, mas enfim, ele que foi muito especulado aqui no Vasco da Gama, está por detalhes de concretizar, de assinar contrato com o Cádiz da Espanha. Então vamos aguardar aí nas próximas horas ou próximos dias para ver se vai realmente ser efetivado essa negociação entre o jogador Franco Fagundes e o clube espanhol Cádiz. É o seguinte, galera, o Vasco também tem um jogador novo aí que foi oferecido ao Vasco da Gama hoje, que chamou bastante atenção, que seria um reforço muito bom para o nosso elenco, um jogador que poderia mudar aí, ajudar a mudar, não somente ele, óbvio, mas poderia ajudar a mudar o parâmetro atual da nossa equipe. Eu estou falando de Oliver Torres. Ele que pertence ao Sevilha, também lá da Espanha, ele foi oferecido ao Vasco da Gama por seus empresários, né? Só que a gente sabe que uma coisa é ser oferecido, outra coisa é o clube ter condições de arcar com valores para fazer a aquisição do atleta. Então vamos aguardar para ver que desfecho vai dar, porque a gente sabe que aqui no Vasco a gente especula 10, 20 jogadores por dia, né? Aí passa um mês especulando 400 jogadores, aí chegam 2 que ninguém nunca ouviu falar, a verdade é essa. Mas Oliver Torres, se o Vasco tivesse condição financeira de trazer ele quiser vir ao Vasco, uma vez que o seu staff ofereceu ele ao Vasco da Gama, acredito eu que ele deve estar minimamente disposto a vir jogar no Brasil, se o Vasco tiver condições. Vamos torcer para que ele venha para o nosso clube, que seria um reforço muito bom, sim. Galera, agora se tratando do nosso volante, do nosso meio-campo, Rodrigo, isso mesmo, nosso cria da base, começou jogando muito bem o Campeonato Brasileiro, depois começou a oscilar. Fato é que eu noticiei a vocês há poucos dias atrás também, que Rodrigo estava aí negociando com a equipe do Londrina, e hoje saiu agora na parte da noite também, que está por detalhes para ser sacramentada essa negociação. Então o Rodrigo muito provavelmente aí 90% de chance ou mais de sair, de deixar o Vasco da Gama nos próximos dias, juntamente também com o Pedro Raul, que já não vem treinando, já é o terceiro dia consecutivo que ele não treina. Então, obviamente, Pedro Raul já aceitou a proposta do Toluca e o Vasco está trabalhando também. Eu sei que eu acabei misturando o assunto de Rodrigo e Pedro Raul, mas já aproveitei o gancho, né? Rodrigo então tá indo pro Londrina. E o Vasco da Gama está aí tentando agilizar todos os trâmites legais, burocracia, enfim, para que Pedro Raul vá logo para o Toluca, para o México, e esse dinheiro já possa vir para o Brasil, que tem todo um trâmite legal. Se tratando de dinheiro, essa semana aí o Vasco assinou o contrato com o Grupo Seringhetti na semana passada, para receber aí cerca de 42 milhões de antecipação, né, seria um sinal das cotas de televisão que vão ser vendidas pelo grupo, né? A partir de 2025, e esse valor ainda não entrou por questão burocrática. Então teria esse valor do Grupo Seringhetti de 42 milhões, né? Teria também aí o valor da venda de Pedro Raul, que seria 25 milhões, aí já totalizaria 67 milhões de reais. E ainda teria aí uma possível venda de Carlitos Palacio, que está lá no Colo-Colo do Chile. Enfim, de outros atletas, até mesmo Ulisses, que eu falei para vocês ontem, que está sendo negociado com o clube lá de Portugal. Enfim, juntando todas essas negociações, é bem provável que o Vasco consiga aí 70, talvez 80 milhões de reais entrando nos próximos dias, aí, próximas semanas, nos cofres do clube. Aí vocês perguntam assim, mas Álvaro Silva, por que você está falando nessa questão de dinheiro que está entrando no clube? Pelo seguinte, gente, quando nós estávamos somente com o Pedro Raul no ataque e não estava dando certo,
a gente já falava, a gente precisa de mais um atacante de um mesmo nível ou maior para fazer sombra para ele, ou ele começa a jogar ou o outro entra e joga bem no lugar dele. Alguém tem que jogar bem lá no ataque, certo? Todo mundo pedia isso. Só que a gente já estava precisando de um atacante antes mesmo de Pedro Raul sair do Vasco da Gama. Então agora que Pedro Raul está deixando o Vasco da Gama, ou seja, vamos usar a lógica, a diretoria do Vasco tem a obrigação de trazer 2 atacantes de bom nível, de alto nível. Mas como assim, Álvaro, se a SAF não tem dinheiro? Não quero saber. Se virem. Acabei de falar aí que está para entrar quase 70 milhões de reais, se for concretizada a venda de Pedro Raul, juntamente com o dinheiro aí do Grupo Serengeti, que está para entrar nos cofres do nosso clube. Então é muito dinheiro sim. Eu não estou nem falando daquele aporte fake da 777 Partners que só vai entrar em setembro, não. Eu estou falando isso aí de ativos do próprio clube que pode entrar aí nos próximos dias. Então é obrigação trazer 2 atacantes de calibre, pelo menos assim, 2 germancano. É obrigação. Se tem dinheiro, se não tem, se é fake, se não é, se estão enganando a gente, eu não quero nem saber. Dane-se a 777 Partners. A obrigação deles é trazer 2 jogadores para o ataque de calibre, de alto calibre, tá? Fica aqui o papo do vascaíno desde sempre, porque eles estão achando que vão enrolar a gente. Vão vender o Pedro Raul por 25 milhões lá, aí pega um Zé Ninguém que ninguém conhece aí, para pagar 200 mil reais pro cara ficar quietinho, entendeu? Não paga nada, pega um cara em fim de contrato, para dar um cala-boca na gente e a gente cai de novo para a segunda divisão. Então tô bem de olho nessa situação aí, tô de olho na situação de lateral, tô de olho na situação de meio campo, que o Rodrigo já tá saindo, o Medel chegou. E aí? Então quer dizer, trocou figurinha, Medel e Rodrigo, mas não tem mais elenco? Porque aí se o Ramon Dias olhar para trás, pro banco, ele vai colocar quem na volância no lugar do Medel? Porque o Rodrigo saiu, Cauã Barros está machucado, né? O Andrei Santos foi embora. Aí então fica difícil, fica muito difícil dessa maneira. E outra coisa, nós precisamos de mais um meio campo para jogar com o Medel e Jair ali, para compor elenco juntamente com o Cauã Barros. Nós precisamos de um camisa 10 para ser titular e mais um camisa 10, lógico, 2 de altíssimo nível é dificílimo. É quase impossível para o Vasco. Mas nós precisamos de 2. Um para ser titular e outro ali minimamente para fazer sombra. Minimamente ali para compor elenco, para fazer isso aqui. Tem a capacidade de entrar e apresentar um bom futebol. Minimamente. E um deles pode ser o Oscar Romero, do Boca Juniors. 2 atacantes ali de área, tá? E 2 laterais e pelo menos aí se conseguir um zagueiro. Ou seja, a gente precisa de um time. A gente precisa de um time, infelizmente, porque estão desmontando o time. O nosso time já do jeito que estava, já estava faltando um monte de peça. Vocês imaginam agora que está saindo o Rodrigo, está saindo Pedro Raul, Riquelme pode sair também, Paulo Vitor já saiu, quer dizer, já saíram mais do que nessa janela, já foram mais jogadores embora do que chegaram. Né? Então se antes de sair esses jogadores a gente já estava precisando de reforço e muito, imagina agora que já saíram mais jogadores do que já chegaram. Então estou muito de olho nessa situação e aconselho a todos vocês, vascaínos e vascaínas, a ficarem mais de olho ainda junto comigo nessa situação aí, porque a gente não pode deixar eles passarem a gente para trás como vem fazendo nos últimos anos. Se tratando agora da Força Jovem Vasco, da nossa FJV, é isso aí, Álvaro Silva é Força Jovem, galera, brincadeiras à parte, é o seguinte, a nossa Força Jovem Vasco, eu que na minha adolescência aí já fiz muita parte da Força Jovem Vasco aqui de Resende, da 17ª família, um beijo pra rapaziada de Resende da 17ª, faço parte ainda aqui da galera, não tenho tempo para estar ativamente com a galera lá assistindo jogos e coisa e tal, mas faço parte, a gente acompanha aqui através de grupo, de WhatsApp, a gente conversa, a gente tem sempre aquela resenha, né? A gente é Força Jovem, que aqui é Vascão, e é o seguinte, se tratando da Força Jovem, São Januário está jogadas as traças. Hoje foi divulgado mais um vídeo de mato saindo de dentro daquela janela, da fatídica janela da fachada histórica de São Januário, eu já falei disso também uns 15 dias atrás. Hoje mais um vídeo foi divulgado, quer dizer, já foi divulgado aquela vez, agora saiu um vídeo hoje e até agora ninguém arrumou essa merda. Já tô ficando indignado com isso. Outra coisa, as arquibancadas, São Januário tá jogando as traças, né? Mas assim, para falar só do que é para falar, as arquibancadas estão horríveis, estão nojentas, para não dizer o pior. A Força Jovem Vasco, por sua vez, se ofereceu tanto para o associativo quanto para a SAF, ou seja, tanto para o Clube de Regatas do Vasco da Gama quanto para o Vasco SAF, se ofereceu para pintar a arquibancada de São Januário gratuitamente. Gratuitamente, simplesmente pelo o amor à nossa Cruz de Malta. Assim como o próprio São Januário foi construído pelos torcedores, foi erguido, enfim.
E aí a gente fala, porra, que maneiro, né? A Força Jovem, a torcida organizada mais antiga, a primeira torcida organizada do nosso país, a maior torcida organizada do nosso país, mais tradicional, enfim, mais temida pelos nossos rivais, né? Fazendo esse papel maneiro aí de pintar o seu próprio estádio de graça. Tá? Só que a SAF, juntamente com esse Jorge Salgado, presidente de merda, não deixaram. Não deixaram. Não quiseram. Por que não deixaram? Ah, porque ia ficar feio pra eles? Porque, tipo assim, na cabeça desses caras, de muitos desses caras, torcedor organizado é vagabundo. Já começa aí. Eu não penso assim. Porque eu não me considero, hoje, eu não me considero um torcedor organizado porque eu não tô ativamente ali, não tenho tempo. Mas no meu coração, na minha alma, eu sou um torcedor organizado. Conheço todas as músicas, inclusive. Agora, não é vagabundo, mas na mente desses caras da diretoria, torcedor organizado é vagabundo. Aí, o que acontece? Eles pensam assim, pô, se a gente deixar esses caras pintarem aqui bancada de São Januário, vai ficar feio. Porque aí vai chegar a torcida lá e faz uma coisa que nós que estamos aqui tirando uma onda, uma pampa toda e não fizemos até hoje. Na minha visão é isso, gente. Ou é isso, ou eles têm uma coisa muito pica das galáxias pra fazer no nosso clube muito melhor do que isso. Não, tipo assim, não precisa pintar não, Força Jovem, não precisa não. Daqui a poucos dias aí nós vamos reestruturar o estádio inteiro, vamos gastar aí 20 milhões, vamos deixar o estádio pica. Aí sim. Só que a gente sabe que não, né, gente? A gente sabe que não. Então, assim, ó, mais uma bola fora da SAF, do Associativo do Vasco da Gama, porque até quem tenta ajudar, eles estão expelindo, eles estão tirando do Vasco. Até quem quer o bem do clube, quem quer ajudar o clube, eles estão tirando. Porque a mesma Força Jovem Vasco, quando vai protestar, quando vai lá xingar, quando vai lá cobrar, eles ficam putinhos, eles ficam tremendo, eles acham ruim. Fica tudo nervosinho. Paulo Brax faz uma cara de bunda que só Deus na causa. Fica aquela cara feia dele, acha ruim quando vão cobrar ele. Mas a mesma torcida organizada agora quer ajudar o clube e o clube não aceita. Então fica muito difícil. Fica muito difícil. Eu quero ver qual vai ser a atitude que eles vão tomar em relação a São Januário. Porque tá ficando feio essa situação aí. Se tratando ainda de São Januário, a diretoria do Vasco está muito otimista, né, em conseguir a liberação no STJD, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, juntamente a Justiça no Rio de Janeiro. O Vasco da Gama está muito otimista em conseguir a liberação de São Januário para que o Vasco jogue de portões abertos na próxima partida contra o Atlético Paranaense. E eu não duvido. E se tratando de jurídico, se tratando de processo, com essa atual gestão que está à frente do nosso clube, e eles, pelo menos nisso, eles são bons. Eles são fera. Conseguiram dar o golpe do golpe do golpe em cima do Leve esse ano. Conseguiram pegar quem tinha ódio deles, conseguiram trazer para o lado deles de repente. Conseguiram vender o Vasco, o dinheiro nunca entrou. Né? Conseguiram fazer o Vasco cair, se manter na Série B, uma façanha que a gente já tinha caído um monte de vezes. Agora cair e ficar, conseguiram fazer até isso. Conseguiram vender um clube para uma empresa que não tem dinheiro, conseguiram deixar a gente de novo na zona do rebaixamento. É o que essa gestão conseguiu fazer. Só conseguiu deixar a gente ali, tudo que eles conseguiram fazer é colocar o Vasco cada vez mais relacionado à palavra Série B. Infelizmente. Entendeu? Infelizmente. Mas quando se trata de jurídico, eles são bons. Eles são ali experts, os advogados, o grupo do jurídico, né? Até como disse o Júlio Brandt, parabenizar o jurídico, né? Enfim, eles estão esperançosos, então vamos torcer para que, pelo menos isso, né, ajude o Vasco da Gama. Vamos torcer para que eles consigam aí a liberação do São Januário, para que a gente consiga enfrentar o Atlético Paranaense com o apoio da nossa torcida. Seria muitíssimo importante. A gente precisa dessa vitória para ontem. O Atlético Paranaense é um time encardido, é um time chato, né? A gente sabe que é um time bem organizado. Vocês viram essa semana passada aí contra a Molambado o trabalho que deu, entendeu? Então, assim, seria muito bom jogar contra eles de portões abertos, com o apoio da nossa torcida, até mesmo pro Ramon Dias sentir o calor da torcida do Vasco da Gama, até mesmo pro Medel também já sentir o calor da torcida do Vasco da Gama. Na hora que ele der 2, 3 mordidas, a galera vai fazer o pitbull, ele vai ficar maluco dentro de São Januário. Vamos torcer para que libere a nossa colina com portões abertos. Se tratando aí do CT Moacir Barbosa, a 777, juntamente com, enfim, o Vasco da Gama, né, vai reformar os vestiários do CT Moacir Barbosa. Aí eu pergunto a você, torcedor e torcedora do Vasco da Gama. O CT Moacir Barbosa, ele foi inaugurado às pressas. Foi inaugurado só para a gente ter campo para treinar e alojamento ali. Então o que acontece? Mediante a isso, o Vasco começou vamos dizer assim, trocar o pneu com o carro andando. Eles falam em reforma, mas isso não é uma reforma.
Eles nunca acabaram de construir o CT, a verdade é essa. O Campeiro falou que entregou pronto, mas não entregou nada pronto. Ele entregou meia boca ali. Sabe quando o camarada vai construir uma casa? Ele paga aluguel e quer sair do aluguel. Ele constrói uma casa, um apartamento, independentemente do que seja. Não, é casa, tem que ser casa. Ele constrói uma casa e qual que é o básico? O cara ali que tá tentando ali melhorar na vida dele. Ele fala assim, ó, vamos levantar as paredes, colocar porta, janela e telhado. O restante a gente se vira depois. Vai arrumando aos poucos. Entendeu? Foi o que o Vasco fez com o CT Moacir Barbosa. Fez o básico para começar usando e o restante tá arrumando depois. E agora, menos de 2 anos de uso, já estão tendo que reformar o vestiário. Aí eu pergunto para você, o que eles estão fazendo dentro do vestiário do CT Moacir Barbosa? Estão fazendo churrasco dentro do vestiário? Estão fazendo o que lá dentro? Estão trocando tiro? Porque já tem que reformar de novo. Tem que reformar de novo. Então, quer dizer, tá igual obra de igreja, nunca acaba. Nunca acaba, né? Então, vamos ficar de olho também nessa situação aí, gente. Gente, o que eu tenho para falar para vocês hoje de mercado é isso. Só para recapitular, a gente falou de Orediano e Oscar Romero, a gente falou de Riquelme, falamos do Ramon Dias, que foi apresentado hoje, nosso novo treinador, falamos de Jefferson, lateral esquerdo, falamos de Lanzini, que não vem ao Vasco da Gama, rejeitou a proposta, falamos de Franco Fagundes, que está perto de aceitar com o Cádiz, falamos de Lucas Piton e Oliver Torres, que está sendo especulado no Vasco da Gama, falamos do volante Rodrigo, falamos da nossa torcida organizada que se ofereceu para pintar São Januário e teve o pedido negado, e falamos também sobre o nosso CT e sobre o nosso estádio, que pode ter a liberação aí para a partida contra a equipe do Atlético Paranaense. Então é isso. Como o Vasco, gente, ficou aí com uma partida a menos, então a gente permanece no Z4, com 9 pontos junto com o América Mineiro. Agora há pouco terminou a partida entre Atlético Mineiro e Goiás, foi 0-0, o resultado aí foi menos pior para o Vasco. O ideal para nós seria que o Galo tivesse ganhado, pro Goiás não pontuar, mas foi menos pior diante aí das dificuldades que a gente vem enfrentando, e o Goiás é um time bem encardido também, então foi 0-0 contra o Galo. Foi ruim, mas podia ter sido pior. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Vamos esperar, aguardar, torcer para que esse scout consiga trazer jogadores aí para compor o nosso elenco, e a gente precisa de atletas urgentemente, família. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Tamo junto e é nóis. Valeu!